Olá, eu sou a Amy. Nesse vídeo eu vou estar realizando a atividade 2 proposta pela matéria de Mecânica dos Solos, onde eu vou estar realizando alguns testes rápidos e fáceis nesses 3 solos que tem na minha casa, mostrando algumas das suas particularidades. Eles são testes táteis e visuais. Primeiro, essa amostra aqui desse solo. A gente vai estar colocando aqui. E a gente vai estar observando que ela é um pouco mais arenosa, mais grossa. Aí a gente vai adicionar um pouco de água para observar a sua plasticidade. A gente vai observar que ela não tem muita plasticidade e ela não deixa muitos resíduos. Agora vamos tentar modelar ela, tá? A gente consegue observar que ela é tão arenosa que a gente quase não consegue modelar ela. Nesse caso aqui, ela não tem torrões, mas a gente agora vai ver como que ela reage com relação à drenagem. A gente consegue observar que a drenagem, a água some bem rápido nela, e aqui nesse torrão que a gente criou aqui, a gente consegue observar que ela se desmancha com facilidade. Agora a gente vai colocar um pouco dessa amostra na água para ver como que é a dispersão dela na água. A gente consegue observar que ela desce. Ela vai assentar no fundo e mesmo que faça movimentos, ela não vai se dispersar. Isso acontece porque os grãos dela são bem mais grossos e a gravidade faz com que ela venha para o fundo do recipiente. Agora vamos ver a mobilidade da água intersticial dessa amostra. A gente vai colocar ela aqui na mão, ela já tá até um pouco molhada. Vou só botar mais um pouquinho de água. E quando a gente dá umas batidinhas assim por baixo, tem essa tremidinha nessa amostra, a gente observa que ela fica bem brilhosa e que a água sobe. Quando a gente abre a mão, ela resseca e ela tem essas fissuras aqui, indicando que ela é realmente um solo com partículas mais grossas. Agora, deixa eu só tirar aqui, a gente partir para próxima. Nessa amostra aqui, a minha terra tá um pouco úmida, então mas a gente consegue perceber que mesmo ela úmida, ela é um pouco mais fina. Nesse caso aqui, a gente já tem um torrão e a gente consegue observar a dificuldade em desfazer esse torrão. Isso significa que ele tem argila na sua composição. Mas se a gente colocar água nele, a gente vai ver, ó, que é mais fácil de se dissolver esse torrão. Ele vai soltando e a gente consegue observar também que ele realmente é um solo mais fino quando ele começa a deixar esses resíduos nas mãos, coisa que no primeiro a gente não tem como. Agora vamos observar como que é a drenagem desse solo. A gente consegue observar que já é um processo mais lento do que o primeiro. Agora, como que esse solo vai reagir quando a gente colocar num recipiente com água? Como desceu, acho que não vai interferir. A gente já começa a notar algumas diferenças, ó. Ele desceu pro fundo do recipiente.
Mas, se eu mexer, fizer um movimento na água, a gente consegue observar que, diferente do outro, as partículas, por serem mais finas, elas sobem e acabam manchando a água. Agora, para ver a mobilidade intersticial dessa amostra, a gente consegue ver que até ela é bem mais plástica do que a primeira amostra. Quando a gente pega essa misturinha e coloca na mão, um pouquinho mais de água. Ó, quando a gente dá as tremidinhas, ela fica com a sua superfície bem brilhosa, bem úmida. Quando a gente abre a mão, acontece algumas fissuras, como aconteceu aqui, ó. Mas ela é bem mais fina, bem mais plástica do que a outra. O comportamento é visivelmente diferente da nossa primeira amostra. A nossa terceira amostra tem alguns torrões aqui. A gente vai botar aqui no recipiente e vamos dissolver. A gente consegue observar que ela é uma amostra bem fininha também e possui alguns torrões na sua amostra. Voltando rapidinho um detalhe nessa daqui, a gente observou que quando eu abri a mão, houve fissura. Isso acontece porque também tem areia na sua composição. Agora, vamos ver a sua plasticidade. Ó, a gente consegue observar que a gente consegue modelar esse solo. Ele é bem diferente do primeiro e do segundo. A gente consegue fazer essa modelagem nela. Agora vamos observar a drenagem dessa amostra. Também, assim como a segunda, ela já demora mais para absorver. Vamos ver como que ela reage quando a gente coloca um pouco de água no torrão. Desculpa o som no fundo, é o carro passando na rua. Mas voltando aqui, a gente consegue observar que no torrão criado nessa amostra, ele esparramou um pouco, a água vazou, mas ele não se dissolveu totalmente, diferente das outras duas amostras. Agora, vamos ver como que ela reage com a dispersão na água. Só um segundinho pra eu... Assim como a segunda, a gente consegue observar que uma parte dela veio para o fundo, se concentrou aqui. Porém, como ela também é mais fina do que a primeira, as suas partículas também acabam sujando a água mesmo antes de mexer. Quando a gente mexe, obviamente, a água fica um pouco mais suja. Agora, a mobilidade desse solo, a gente está encerrando. Nesse caso aqui, eu não vou nem colocar mais água, não. Tá bom. Ó, a gente também consegue observar que sua superfície, quando minha mão está em concha e tá ocorrendo essa vibração por baixo, ela fica bem mais brilhosa.
A gente consegue até observar a água, não sei se no vídeo vai dar para perceber, mas quando a gente abre a mão, ela seca e acontece a fissura. Isso acontece porque ela também tem areia na sua composição.